Bom, é, hoje eu tô aqui para trazer uma pergunta para vocês e conversar com vocês um pouco sobre escolhas e decisões. É, Quem de vocês se encontra numa situação em que está precisando tomar uma decisão importante, está precisando fazer uma escolha importante na vida? Seja na área de relacionamento, seja na área profissional, seja uma mudança de casa, de bairro, uma mudança geográfica, de país, quem sabe, né? Quem de vocês se encontra nessa situação? Deixa aí embaixo no comentário aí, se vocês puderem, a gente pode depois discorrer sobre esse assunto aí nos comentários. É muito importante a interação de vocês. Inclusive, eu quero pedir já aqui no começo do vídeo que, se vocês puderem, já deixem um like. O like pode deixar no final do vídeo, se vocês gostarem do conteúdo, mas deixem o comentário de vocês, ativem o sininho de notificações e se inscrevam também no canal. O YouTube, com todos esses parâmetros, o YouTube entende que esse vídeo tem mais relevância e vai começar a cada vez mais entregar esses conteúdos para vocês e para outras pessoas que também esse vídeo possa alcançar e ajudar, tá? Então, já deixar os pedidos aí no começo do vídeo. Quem de vocês já se encontrou nessa situação em que você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer uma escolha e que você sabe que aquilo ali vai pesar, vai mudar a sua vida? Então eu quero falar sobre isso. Muitas vezes, quando a gente está prestes a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, seja sobre estudo, sobre lado profissional ou o que seja, a gente geralmente procura se aconselhar com pessoas que mais velhas ou pessoas que já passaram por aquilo ali e pessoas às vezes do nosso convívio ou até a gente procura ver vídeos de pessoas, de youtubers, né, exemplos de pessoas que já passaram por aquilo ali na internet e tal. Só que quando a gente faz isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você nunca sabe qual a carga emocional, qual a história por trás daquela pessoa ali e por trás dos conceitos que ela vai formando na vida dela e tal, para ela chegar àquela conclusão do conselho que ela vai te passar ali. Eu digo isso porque já aconteceram situações, eu já vi, já aconteceu comigo, já aconteceu com amigos em que eu vou dar o exemplo aqui de relacionamento, né? Em que uma pessoa pede conselho para outra e quando essa pessoa vai aconselhar, claro, ela vai falar com base na experiência dela, no que ela viveu, no que ela viu uma pessoa muito próxima dela viver. E quando isso acontece, tem um risco muito grande, porque quando você vem trazendo essas experiências de uma pessoa para outra, às vezes a experiência que uma pessoa teve lá atrás não foi muito boa. E foi justamente isso que aconteceu. Quando essa pessoa foi dar esse conselho, foi falar sobre uma determinada situação, ela puxou o exemplo da mãe dela. Então ela puxou o exemplo da mãe dela e para usar no relacionamento dela, tá? Eu não vou falar aqui exatamente sobre o que é, mas vocês vão entender o conceito da coisa. Ela puxou o exemplo do relacionamento dela, do relacionamento da mãe dela com o pai dela, onde o pai dela era um cara que tem um caráter totalmente desviado do ideal e não sei o que, agredia a mãe quando antigamente e tal. E ela foi dar esse exemplo para uma outra pessoa e falou: olha, não faz tal, tal, tal coisa não, porque senão fulano e ciclano vai agir de tal jeito. Só que ela falou isso baseada num relacionamento totalmente conturbado, que era o relacionamento da mãe dela com o pai dela. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado por isso, porque você tem que saber de onde que está vindo esse conselho, por que, que a pessoa está falando aquilo. Qual é a carga emocional? Qual é a história por trás daquilo? Sabe? Quais são os traumas? Sabe? Você tem que ter um certo tato para lidar com isso, com todo tipo de informação e principalmente quando vem em forma de conselho.
porque isso pode atrapalhar e muito nos relacionamentos. Isso pode. Relacionamento, isso afeta muito, porque relacionamento é uma coisa que a gente tem tendência a buscar conselhos com amigos, né? Geralmente as pessoas, eu já fiz muito isso quando estava quando tava com problema no relacionamento, ia lá, falava com um amigo, ia lá, falava com outro. E muita gente ao meu redor tinha o mesmo comportamento. Você vai numa pessoa de confiança. Então você tem primeiro esse problema de que você tem que saber de onde a pessoa está tirando esse conceito para te dar o conselho. E você tem que tomar muito cuidado, porque cada relacionamento é um relacionamento. Então já tem essa diferença individual, você não sabe de onde a pessoa está pegando aquela experiência ali, aquele conceito, e você tem que ter um filtro para poder receber aquilo ali. E isso pode afetar muito, porque você pode começar a ter comportamentos que naturalmente você não ia ter. E isso serve para trabalho, isso serve para tudo. Às vezes você vai pegar conselho com uma pessoa e você não sabe por que tipo de emprego que ela passou, você não sabe que tipo de patrão que aquela pessoa passou. Então eu tenho certeza que vocês já viram aquelas pessoas que, porque patrão nenhum presta, porque não sei o quê. Gente, é claro que tem tanto funcionários quanto patrões que não prestam. Assim como também você tem muito empreendedor, muito patrão bom e também tem muito funcionário bom por aí. Então você tem que tomar muito cuidado de onde você está tomando os seus conselhos, de quem você está ouvindo, né? E principalmente quando essa decisão pode ser uma decisão ou uma escolha que vai mexer, vai alterar totalmente o curso do rio, o curso da história, o curso da sua vida. E quanto a isso, então, geralmente, a nossa primeira fonte de informações são pessoas próximas, são amigos, já vi muitos amigos pegarem conselhos, né, com relação a outros, em relação a relacionamento, em relação a lado profissional e tudo. E, e a gente tem que tentar ter mais atenção com esse tipo de coisa e sempre, para quem é cristão principalmente, voltar para a Bíblia, voltar para a palavra. Não que você não possa se aconselhar com uma pessoa mais velha, não que você não possa se aconselhar, mas a palavra de Deus sempre tem que estar acima. Então você tem que buscar na Bíblia, você tem que buscar com o Senhor, você tem que estar em oração, buscando isso. Só que tem momentos em que parece que a gente perde a direção do Senhor, a gente perde aquilo ali, a gente, pai, olha, eu estou precisando de uma direção, eu estou precisando tomar uma decisão, eu estou precisando saber qual é o próximo passo que eu dou e tudo. Só que muitas vezes parece que a gente não escuta ele. Ou parece que Deus está ignorando a gente, eu não sei como é que vocês se sentem, né? Agora, tem vezes que não se trata só disso. Tem vezes que Deus já falou até demais com você, então como saber a vontade de Deus? Como saber o que é a vontade de Deus para uma situação, para uma escolha? Geralmente muitas vezes a gente se encontra numa dualidade entre continuar no emprego A ou ir para o emprego B, é, continuar próximo de um amigo X ou me afastar desse amigo X, abrir espaço para uma nova amizade ou não abrir espaço para uma nova amizade. Então, muitas vezes a gente se pega nessa dúvida e se pega nessa pergunta: e aí, pai, o que você quer? Só que eu vou dar um exemplo que é um exemplo que eu já vivi várias vezes e é por isso que eu quero trazer aqui como experiência, como testemunho, porque já aconteceu muito comigo e muitas vezes, muitas vezes desculpa, eu tá com a garganta meio ruim assim, ainda estou me recuperando de um resfriado. Mas muitas vezes eu me pegava em situações onde eu falava assim: e aí, pai, o que eu faço? Eu continuo próximo desse amigo meu, não continuo? Eu, sei lá, continuo um relacionamento, não continuo? Eu vou para tal trabalho, não vou? E tem vezes que a gente escuta a direção de Deus, tem vezes que a gente pede sinal e ele manda, mas a base da resposta de qual é a vontade de Deus, como saber o que é a vontade de Deus, vai ser sempre a maturidade, vai ser sempre o discernimento. Então, você tem que ter maturidade espiritual, você tem que ter discernimento espiritual e essas coisas só se adquirem com, com a proximidade com Ele, com a proximidade com o Pai, com um relacionamento íntimo com Ele. Como que você se relaciona intimamente com o Pai? Como você vai ser um filho próximo ali, um filho amado, um filho,
Sabe, é só lendo a palavra. Não tem jeito, você pode orar, você pode ver vídeo, é excelente, você pode ter direcionamento de outras pessoas, principalmente cristãos, né? Mas muitas vezes a resposta que você tanto precisa só vai vir com intimidade com o Pai. Só vai vir assim, porque a palavra ela entra no seu coração de tal forma, ela entra de tal maneira que às vezes num dia ela pode não estar significando nada para você. Num dia ela pode estar ali passando como uma simples parte da Bíblia, uma parábola, uma história, um certo trecho ali, um versículo, mas daqui a algum tempo, alguns meses, aquilo ali começar a fazer a diferença. Então, isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, eu vou passar um ponto aqui agora que eu acredito que seja o maior segredo para você saber se você está seguindo a vontade de Deus ou se você não está seguindo a vontade de Deus. E é uma coisa muito, muito simples, que não adianta você tentar buscar complexidade, porque a vontade de Deus, gente, ela é algo tão simples, ela é algo tão fácil de entender. A própria Bíblia diz que Deus não é um Deus de segredo, de coisas ocultas. Deus não é Deus de coisas ocultas, Deus não é Deus de confusão. Se você está se sentindo confuso na hora de tomar uma decisão, se você está se sentindo confuso na hora de fazer uma escolha, é porque muito provavelmente você está afastado dele. Se você está confuso e você acha que você não está ouvindo a voz dele, é porque você está afastado dele. Deus não grita, ele sussurra, ele fala baixinho, ele fala no íntimo. Então, se você está confuso, se você acha que não está ouvindo a voz dele, então você tem que silenciar sua mente. Vai pro teu quarto, entra no teu quarto, ora, abre a Bíblia e começa a ler, e começa a ler. Então, o segredo que eu quero passar aqui, uma das primeiras armas, uma das primeiras dicas que eu posso dizer aqui, acho que uma das mais importantes, se não for a mais importante, para você começar a ver na sua vida se algo realmente é da vontade de Deus ou não, é simplesmente se santificar. Então eu vou dar para vocês como exemplo o seguinte. Você está no seu trabalho, isso eu vou falar como exemplo para vocês sobre coisas que eu passo, tá? Sobre coisas que eu passo, sobre coisas que eu vivi. Então, por exemplo, você está no seu trabalho e você começa a se irritar muito com alguma coisa que esteja acontecendo no seu trabalho, tá? Você começa a se irritar muito, não sei, ou chefe ou algum colega de trabalho pegando no seu pé, enfim, não importa. Alguma situação que tá ali que é um espinho na sua carne. E aquilo ali tá te incomodando, aquilo tá te mastigando por dentro, aquilo ali. Como que você vai saber? Aí você começa, de repente, bate a dúvida no seu coração. Fala assim, pai, olha, de repente uma situação em que você fala, pô, cara, eu acreditava que era pra eu estar aqui. Parece que tudo dizia que era pra eu estar aqui nesse emprego, nesse trabalho. E agora tá acontecendo toda essa guerra, tá, pô, tal pessoa tá implicando comigo, meu chefe tá pegando no meu pé, ou, sabe, qualquer coisa, ou um amigo de trabalho tá o tempo inteiro me azucrinando aqui. Como é que você sabe para saber se Como é que você faz para saber se aquela situação ali, de repente você está na dúvida se você continua no trabalho ou não, se aquilo ali é de Deus ou não? É simplesmente se santifica. Muitas vezes o macete, né, digamos assim, muitas vezes a resposta, o segredo, a chave, que é esse pequeno detalhe, é você não precisar tomar uma decisão. Muitas vezes, olha, eu vou te falar aqui na grande maioria, eu vou falar para vocês aqui que na grande maioria das situações que a gente cria essa ambiguidade entre ter que escolher A ou B, você não tem que escolher A ou B. Se você se santificar, a escolha certa vai ficar no seu caminho e a escolha errada vai sair. É isso que vai acontecer. E o que eu digo por santificar? Se você está no seu ambiente de trabalho, antes, a gente sabe que incomoda, a gente é humano. Então, mas eu peço para vocês, antes de você reparar no seu chefe pegando no seu pé, no seu amigo te irritando ou criando alguma contenda, alguma fofoquinha contra você no seu ambiente de trabalho, presta atenção como está sendo o reflexo.
o seu reflexo, o seu comportamento diante daquela situação. Como está sendo o seu coração? Como você está respondendo àquela situação ali? Você está respondendo àquela situação conforme um cristão responderia em atitudes, tá? Então é isso que eu quero dizer. Porque muitas vezes a gente está naquela situação ali e você está se irritando e você acaba murmurando, você acaba reclamando. Isso tudo, reclamação, né, é murmuração, irritação, falta de paciência. Isso tudo é o contrário dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são justamente o contrário disso. São benevolência, paciência, sabe, caridade, esse tipo de coisa. Então, você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Se aquilo ali está te tornando uma pessoa extremamente irritada, se você, por conta da implicância dos outros, você está deixando de ser um bom colaborador, se você está deixando de ser um bom trabalhador, porque na Bíblia diz que para que sejamos bons servos e para que não façamos o nosso trabalho como se fizéssemos para as pessoas, mas como se fizéssemos para Deus. Então isso já é um filtro imenso. Se você tá ali, tão te irritando, tão fazendo fofoca contra você, se parece que o ambiente está todo querendo voltar contra você, se santifica. Não deixe aquela situação te tirar do seu centro, não deixe aquela situação te tirar da sua paz, não deixe ela fazer você se tornar um mau servo e começar a fazer o seu trabalho de jeito ruim. Não faça seu trabalho de qualquer jeito, não tente bater de frente com chefia, não tente bater de frente com amigos. Se acalma. Primeiro você tenta se santificar. Assim que você se santificar e que você buscar seguir a palavra, assim que você começar a buscar Deus e as coisas dele, aquilo ali automaticamente vai se resolver, porque é Ele que vai resolver e não você. Não é você com a força do seu braço que vai resolver. Então, quando você se santificar e você começar a dar demonstrações práticas de que você está conseguindo ali colocar na prática, de que você está conseguindo agir como deveria agir um cristão, como deveria agir um cristão, exatamente, Deus vai olhar para aquela situação e Ele vai mover aquilo ali. Ele vai resolver aquela situação para você. A estratégia, o jeito que essa coisa vai se resolver pertence a Ele, não a você. Então se santifica. O que é se santificar? É ter paciência. Vai lá, faz o seu trabalho. Não dá ouvido, blinda a sua mente. Veste a armadura do Evangelho, como é dito. O cinto, o capacete, bota aquilo ali, se blinda contra a fofoca, se blinda contra a reclamação, se blinda contra qualquer espírito de revolta, de te revoltar contra o seu chefe, de te revoltar contra as pessoas ao seu redor. Esse é um exemplo, tá? E eu te garanto que Deus vai agir e Ele vai fazer. Aí sim, ou Ele vai abrir uma nova oportunidade de trabalho, ou Ele vai colocar uma vontade inquietante e a ponto de você ter coragem de sair daquilo ali, mesmo sem saber, mesmo com um futuro incerto, você vai ter coragem, porque Deus é um Deus que nos dá coragem. Ele não é um Deus de covardia, não é um Deus de medo. Então, se a situação se tornar insuportável, Ele vai te colocar uma confiança e uma coragem dentro de você que vai fazer você sair daquele ambiente e uma porta vai se abrir, você pode ter certeza disso. Ele vai cuidar do teu caminho. E a mesma coisa serve para todas as outras áreas. A mesma coisa serve para um relacionamento, a mesma coisa, sabe, quando você tá ali, pai, olha, eu não sei se é para eu continuar nesse casamento, eu não sei se é para continuar nesse namoro, nesse noivado, eu não sei se é para eu começar a namorar essa pessoa ou não, eu não sei se é para eu conhecer, me abrir para essa pessoa ou não, ou continuar com essa pessoa ou não. Então, a resposta para relacionamento vai estar também sempre na Bíblia. O filtro, o que vai fazer você sair dessa situação, dessa dúvida, o que vai fazer essa escolha, no fundo, é sempre Deus. Gente, entende uma coisa? Quando eu falo isso sempre em todos os meus vídeos, eu acho que chega a ficar até chato, mas eu falo em todos os meus vídeos. Reparem que quando vocês colocam foco, vocês, sabe,
segue como um cavalo ao evangelho, e você olha ali, você está focado na Bíblia, é o que aconteceu com Pedro nas águas, quando o Senhor chamou Pedro para andar sobre as águas. Pedro só se sustentou sobre as águas enquanto ele estava focado em Jesus, enquanto ele estava focado no Senhor. Bastou um medo, bastou uma desviada de olhar e Pedro começou a afundar. E Jesus teve que estender a mão para ele e buscar ele de volta. Então, guardem isso no coração de vocês, que toda vez que vocês estiverem focados no Senhor, eu não estou falando para vocês ignorarem as pessoas, simplesmente ignorarem, mas eu estou dizendo que o foco, o topo do pedestal, sabe? O lugar mais alto sempre tem que ser de Deus. Sempre tem que ser dele. Então, toda vez que você está com um foco muito grande aqui, você abre espaço ao seu redor, você tira as suas mãos da posição de querer ter controle sobre a sua vida, para Deus vir por cima, colocar as mãos dele e começar a desembaralhar, a desembrulhar, te desatar os nós e colocar a sua vida em ordem. É isso que acontece. Então, vou dar mais um exemplo aqui nessa questão de relacionamento. Se você está num relacionamento que você está na dúvida e está precisando tomar uma decisão, está precisando fazer uma escolha, se esse relacionamento é para a sua vida ou não, não se preocupe em continuar ou não com essa pessoa, em começar ou não esse relacionamento. Foca em Deus, continua fazendo a sua leitura, continua lendo a Bíblia, continua colocando a palavra todos os dias e meditando sobre a palavra. Tem gente que só lê a Bíblia, mas não medita na mensagem, não medita em nada do que tem ali. Não adianta nada você pegar a Bíblia, você ler, você passar um marca-texto, fazer tudo bonitinho, fechar a Bíblia e sair para o celular, sair para vídeo e tudo. A informação não vai ficar ali. A Bíblia diz para você meditar dia e noite na palavra do Senhor. Não é à toa, é você meditar, é você pensar, é você... Sabe, quando você... A Bíblia não diz que a palavra é alimento para a gente? Se a palavra é alimento para a gente, Deus, com toda a sua sabedoria, usou essa assimilação com toda a sabedoria dele, com toda a inteligência que ele poderia. Porque se a gente não tivesse o caminho todo, se a gente não tivesse estômago e não tivesse o caminho todo do intestino, a gente nunca ia se nutrir daquilo, das coisas que a gente come fisicamente. Você ia comer aquilo, ia sair direto e você não ia absorver os nutrientes, você não ia fortalecer seus músculos, células, dentes, unhas, ossos. Então você precisa de um tempo. O alimento, quando entra pela nossa boca, o alimento físico entra pela nossa boca, ele precisa de um tempo pelo nosso trato gastrointestinal para ele poder ser absorvido, aqueles nutrientes serem retirados dali e para que todas aquelas vitaminas, aqueles nutrientes sejam aproveitados pela gente. A palavra de Deus não é diferente, não é à toa que Deus usou isso. Que ele diz que a palavra nos alimenta. Não é à toa que é dito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né? Não é à toa que é dito isso. Então a palavra é a mesma coisa. Quando você vai ler a Bíblia, você vai fazer um estudo, você tem que fazer aquele estudo. Não seja ansioso para sair lendo a Bíblia toda de uma vez. Pega, faz um estudo, lê um trecho, lê um pedaço pequeno e reflete sobre aquilo. Para em silêncio, pensa na implicação daquilo, no que aquilo pode implicar na sua vida prática, sabe? Isso é se alimentar de verdade da palavra. Não é você simplesmente ler e sair paginando a Bíblia. Você tem que se alimentar. Aquilo, você precisa digerir aquilo. A sabedoria de Deus é muito grande. Então a gente precisa digerir e ir quebrando aos poucos aquilo para que aquilo seja absorvido pela gente. Então, quando a gente percebe essa importância de tá lendo e o tanto de coisa que a gente pode tirar daquilo ali, você começa a ver que aquilo ali é tão mais complexo, que aquilo ali é tão mais grande, que aquilo ali é um oceano tão grande na sua frente de sabedoria, de conhecimento, de amor de Deus por nós, que quando você mergulha naquilo com seu foco, com tudo, com todo o seu coração, com todo o seu espírito, você esquece de todos os problemas e você esquece de todas as escolhas que você tem que fazer e você não se preocupa com as escolhas que você tem que fazer porque você sabe que Deus vai fazer elas por você.
Não todas, tem coisas que a gente tem que fazer, mas quando a gente tiver que fazer, ele vai falar de alguma forma, porque, olha, agora já te dei todas as informações, já te falei o que eu precisava falar e agora cabe a você. Então agora eu já te dei a direção, então agora a decisão é sua. Mas a escolha, ele já te disse o que tem que fazer, tá? Você só vai ter que tomar ela, falar assim, a escolha que eu quero é essa, então agora você sabe se você segue no meu caminho ou não. É isso que ele faz. E então é isso, quando você está, por exemplo, nessa questão do relacionamento, ai, nossa, mas eu não sei se eu inicio um relacionamento com fulano de tal ou não. Eu não sei se eu começo a namorar ciclana ou não. Cara, se santifica. Busca a palavra, se alimenta da palavra e se santifica. Porque luz não se mistura com treva. Então, quando você busca se santificar, quando você busca verdadeiramente a palavra de Deus, tudo aquilo que não pertence a Ele não vai combinar com você. Então, bebedeira, gente promíscua, gente sem pudor, extravagante, gente egoísta, tudo que não combina com Deus vai sair. Se a pessoa tiver traço de arrogância, se a pessoa for egoísta, se a pessoa, sabe, você não vai cair em fornicação, você não vai cair em glutonaria, você não vai se embebedar, porque tá tudo na palavra, tá tudo explicado. Então isso vai afastar de você tudo que não presta. Você não tem que se preocupar com a decisão em si, você tem que se preocupar em se santificar. Você se santificando, tudo aquilo que não pertence a Deus vai se afastar. É automático. É automático. Então, para o trabalho é a mesma coisa. Ah, eu estou num trabalho aqui, eu não sei se eu continuo nesse trabalho ou não. Esse trabalho faz você, de alguma forma, desviar o seu caráter, claramente desviar o seu caráter, fazer alguma coisa, ou você exerce alguma função, alguma coisa que claramente desagradaria a Deus? Ah, não, não faz. Então começa a se santificar no seu trabalho. Seja um bom servo, seja um bom trabalhador. Trabalhe conforme as regras da empresa. Ah, mas eu não concordo com regra tal e regra tal. Ninguém botou uma arma na sua cabeça para você estar ali. Você, em algum momento, você se sujeitou a uma entrevista de emprego, você passou por um processo seletivo, você começou a trabalhar ali. Ah, mas eu não concordo com tal coisa e eu não vou concordar. Cara, então, sabe? Agora, se você está ali, trabalha conforme aquilo. Se não fere o caráter e os princípios de Deus. Ah, não, não fere em nada. Então, cara, se você gosta, se você não gosta, seja um bom servo, seja um bom trabalhador. E o resto Deus vai fazer. Comigo foi assim. O emprego que eu estou agora, eu entrei nesse emprego e tinham muitas coisas no modo de trabalhar que eu não concordava. Porque gerava certos favorecimentos e tal, pelo menos na minha cabeça. E aquilo me gerou uma revolta e eu ficava reclamando, ah, porque eu acho que não tem que trabalhar assim, porque não tem que trabalhar assado, porque parará, eu acho que, ah, porque não sei o que, sabe? Comecei a reclamar, reclamar, reclamar. E teve uma hora que eu voltei um pouquinho no tempo, comecei a reparar onde eu estava, que eu estava desempregado, que eu estava pedindo uma oportunidade de um emprego onde eu pudesse trabalhar e ao mesmo tempo eu tivesse tempo para ler a Bíblia, para poder gravar meus vídeos. E eu tô aqui. Eu trabalho hoje em 12 por 36, então eu trabalho dia sim, dia não. Eu tenho tempo para gravar meus vídeos, eu tenho tempo para ir na academia, eu tenho tempo para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha mente, para gravar os vídeos, para estar com a minha mãe, para estar com os meus bichos. Então, sabe, eu falei, cara, eu vou sossegar, eu vou ser um melhor trabalhador. E quando eu comecei a fazer isso, cara, começou tudo a mudar ao meu redor. Pessoas que me incomodavam no trabalho foram mudadas de turno. E o ambiente de trabalho foi melhorando, foi, sabe, foi se moldando ao meu redor. Eu comecei a me dar bem com o gerente, comecei a me dar bem com o encarregado do local. E coisa que eu não me dava, eu olhava e ficava meio assim, tipo assim, ah, não sei não, essas pessoas e tal. Mas foi eu começar a obedecer à Bíblia, o que fala na palavra, foi eu começar a me santificar, a seguir o que Deus manda ali na palavra dele. E tudo começou a se moldar sozinho. Eu não tive que fazer força. Eu não tive que fazer escolha, eu não tive que me perguntar, e aí, eu continuo nesse trabalho ou não? Eu simplesmente me santifiquei e comecei a seguir.
o que Deus fala e ele foi moldando o ambiente ao meu redor, ele foi movendo as pecinhas. Hoje eu tenho confiança do gerente, hoje eu tenho confiança dos encarregados. Hoje eu mal fiz 3 meses e eu já fico numa posição de confiança ali no caixa, lidando direto com dinheiro, com menos de 3 meses, antes de eu poder fechar o meu período de experiência. Então, mas quando que isso aconteceu? Isso só aconteceu quando eu entreguei para Deus, quando eu comecei a seguir. Afinal, se Ele manda ser um bom servo, um bom trabalhador e fazer as coisas como se eu estivesse fazendo para Ele, eu vou fazer as coisas como se eu estivesse fazendo para Ele. Hoje, se me pedem, Humberto, faz uma função A, eu vou lá e faço a função A, B e a C sem pedir. Limpa tal coisa para mim, tem como você limpar a cozinha? Eu vou lá, limpo a cozinha, limpo o banheiro, limpo o corredor. Tem como jogar uma água na calha? Eu jogo uma água na calha, limpo placa, faço. Sabe? Sabe por quê? O que que fala na Bíblia? E que me veio à mente. Porque eu leio a Bíblia, porque eu estou ali digerindo aquela informação. O que que Jesus falou? Se pedirem para você caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Ou seja, se alguém te pedir algo no ambiente de trabalho, alguma coisa, então pedir uma coisa, vai lá, faz aquela coisa e faz mais além daquilo. Sabe? Faz como se fosse para Deus. Essa que é a importância. É você pegar e fazer uma coisa como se fosse para Deus e não como se fosse para homens. Então, quando você começa a colocar isso dentro do seu coração, quando você começa a colocar esse tipo de ensinamento, quando você consegue colocar esse tipo de coisa na prática, isso muda tudo. Isso molda tudo ao seu redor. Você não precisa tomar decisão, você não precisa tomar escolha, porque as coisas acontecem sozinhas. Quando você está focado em Deus, tira quando você foca em Deus, você tira o seu foco de ter o controle sobre as coisas na sua vida. Quando você tira o seu foco de ter o controle, que você tira as suas mãos, Deus coloca as mãos dele e faz por você. Então, essa é a importância dessa mensagem e eu espero que possa ajudar vocês. Porque eu sei que tem muita gente, ainda mais hoje, que as coisas são difíceis e parece que o nosso dinheiro cada vez mais se encurta, cada vez mais rende menos, então a gente com o mundo do jeito que está, sempre muito acelerado, a gente tem menos paciência para tudo. Então eu peço isso para vocês, que tenham paciência, que se acalmem, prestem atenção nesse tipo de coisa e abram mão do controle. Tentem prestar atenção nisso e que vocês não precisam, muitas vezes você nem precisa escolher, muitas vezes você nem precisa decidir, mas você só precisa focar em Cristo. Você só precisa focar em Deus, focar em Jesus. E Ele vai fazer o resto por você. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O tempo todo isso. O tempo todo isso. Eu repito muito isso nos meus vídeos. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que possa ter ajudado vocês. Eu espero que possa ter alcançado o coração de quem precisa. Eu espero que essa palavra alcance, que esse vídeo alcance quem precisa. E agradeço a companhia de todos. Fica o meu pedido aí do like, da inscrição, para vocês ativarem o sininho mais uma vez. E obrigado por tudo. Valeu, até a próxima.